Olá, galera! Sejam bem-vindos de novo à nossa próxima aula. Vamos dar continuidade ao sistema reprodutor feminino, na aula 2, conhecendo um pouco mais de algumas patologias associadas a esse sistema ou procedimentos relacionados a ele, tá? Vamos lá, então. Vamos conhecer e falar um pouquinho sobre os cistos de ovário. O que são cistos de ovário? São bolsas cheias de líquido que se formam sobre ou dentro do ovário. Então, pode ser que essa bolsinha forme em cima dele, do lado de fora do ovário, ou do lado de dentro dele, certo? São bolsinhas aí cheias de líquido. Existem diversos tipos de cistos ovarianos. O mais comum é o cisto funcional, que ocorre aí mais na puberdade e nos ciclos menstruais. Então, esse ciclo funcional, esse cisto funcional, ele está ligado diretamente à questão da produção, né, de hormônio. Então, de acordo com esse funcionamento do ovário ali, naquela questão do desenvolvimento da puberdade, né, a mulher ficando adolescente, os primeiros ciclos menstruais. Então, como tem esse boom aí de hormônio, acaba tendo aí a tendência, favorecendo a formação desses cistos nos ovários. Percebam aí nessa imagem que eu coloquei, mais ou menos a bolsinha de líquido, certo? Aí na parte de cima do ovário. Pode ser só um cisto, pode ser vários cistos, e aí quando é vários cistos, é chamado de ovário policístico, certo? No outro ovário aí no menorzinho na imagem também, está mostrando um pequeno cisto, né? Nessa outra região aí. Então pode ser de tamanho pequeno, tamanho maior, isso aí vai variar de acordo com cada metabolismo. Fatores de risco para cisto ovariano. Então, histórico familiar influencia na formação de cisto. Então, se minha mãe teve ovário policístico, a tendência que eu tenha, né? Então, o histórico da família vem muito assim como um fator de risco. E o uso de anticoncepcionais também. Por quê? Porque está ligado a essa questão hormonal, né? Principalmente nessa fase de puberdade, dessa fase aí dos primeiros ciclos menstruais. Às vezes você utiliza para regular uma coisa e acaba prejudicando outra. Então, pode ser que o anticoncepcional, em algum momento, acabe influenciando na formação de cisto. Porém, ele também vai ser utilizado como tratamento. Então, percebam, quem já usa anticoncepcional pode ser que forme, mas quem não usa, que vai ter, pode ser que ele ajude a melhorar, certo? Isso aí vai depender do tipo de droga que é encontrada naquele anticoncepcional, na dosagem dela, de como é utilizado, então o médico vai orientar da melhor forma. Sintomas: dor, sangramento, então tem sangramento vaginal, irregularidade no período menstrual, então a mulher pode ser que menstrue por mais tempo, ou não menstrue por um período de tempo, ou fique descendo ali o sangue com irregularidade, dia sim, dia não. Então tem vários relatos aí de situações de perda sanguínea irregular. Dor ao evacuar, por quê? Porque quando você força, né, para eliminar suas fezes, acaba ali que o ovário já está inchadinho com aquele cisto, né, ou com vários cistos, e aí no momento que eu forço ali meu intestino, tá tudo muito próximo, e acaba traumatizando um pouquinho aquela área ali e causa dor. Dor na relação sexual também, já que faz parte, né, do sistema reprodutor feminino. Dor pélvica, então assim no pé da barriga, náusea, vômito e inchaço abdominal. Nessa imagem aí embaixo, a gente tem uma figura demonstrando o ovário normal e o ovário policístico, e no outro lado a gente tem uma figura real mostrando aí o ovário com essa parte mais inchadinha em cima, que é a bolsa, né, de líquido, certo? Que é esse cisto aí em cima do ovário. Diagnóstico. No diagnóstico, o médico sempre solicita um teste de gravidez. Por quê, gente? Porque assim, já ouviram falar em gravidez ectópica? A gravidez ectópica é aquela gestação que não é dentro do útero, é fora do útero. Então, pode ser nas tubas uterinas, certo? Nas trompas de falópio, pode ser ali já mais próxima à região do ovário. Então, para descartar a gravidez ectópica, né, que é algo assim também considerado emergência, é realizado o beta-HCG de rotina, certo? Então, para que não se confunda essa dor pélvica, achando que é cisto, e na verdade é uma gestação ectópica.
A ultrassom, que é um exame de imagem excelente, que vai demonstrar, né, esses cistos no ovário, vai visualizar também essa questão das tubas uterinas, do próprio útero, para saber se realmente não é uma gestação que está causando aqueles desconfortos. E o exame pélvico natural do ginecologista, né, que ele vai fazer aquele exame físico do paciente ali, principalmente focado na pelve. Tratamento pode desaparecer espontaneamente, então, de acordo com a mulher vai crescendo, que passa essa fase aí de explosão hormonal, né, da puberdade, ou daqueles ciclos menstruais mais irregulares, pode ser que espontaneamente no desenvolvimento feminino esse cisto vá embora. Pode ser que necessite usar alguns medicamentos, e aí temos a pílula anticoncepcional, como eu falei, como opção, ou também necessário tirar com cirurgia. Então, quando a mulher é mais jovem, os médicos optam por operar tirando apenas os cistos, não o ovário. Mas quando é uma mulher que está lá na menopausa ou depois da menopausa e tem cisto no ovário, eles optam já por retirar o ovário todo, certo? Então, por que não tira na jovem o ovário e na mulher mais velha tira? Porque o ovário é necessário no processo de reprodução feminina, né? Então, eu preciso dos meus óvulos para fecundar, para me tornar mãe. Então, no momento que uma jovem é retirado os ovários dela, a probabilidade dela ser mãe, né, se não for uma fertilização, por exemplo, com outro óvulo, ou se ela tiver guardados dela, vai ser muito difícil. É impossível, na verdade. Complicações do cisto no ovário, dificuldade para engravidar, porque esses cistos ali ocupando a região do ovário, seja interno ou externamente, acaba prejudicando a formação e a liberação dos óvulos. Pode ser que aumente o tamanho do ovário, o que causa mais desconforto, mais dor. O ovário pode se romper, causando aí uma hemorragia interna, ou pode ocorrer torção das trompas, o que também é muito perigoso, certo? E aí deve ser feito aí um procedimento cirúrgico para reverter. Então, são complicações graves, então cisto não é brincadeira, deve ser tratado e avaliado constantemente. Um procedimento cirúrgico, eu acabei de falar para vocês que era a retirada do ovário, é chamado, na verdade, de oforectomia, tá? Então, o nome assim é bem estranho, é com 2 Os mesmo, viu, gente? Oforectomia, é assim mesmo que escreve, que é a retirada do ovário. A oforectomia, ela pode ser uni ou bilateral, então pode ser que se retire só um dos ovários, o direito ou o esquerdo, ou os dois. Isso aí vai ser avaliado de acordo com a necessidade. Então, tem câncer? Não tem. O tumor está muito grande? Não está. Tem muito cisto em um, tem cisto nos dois. Os cistos estão atrapalhando a vida dessa mulher? Não estão. Então, é avaliado, né, a necessidade de tirar só um ou os 2 ovários. É mais indicado para mulheres pós-menopausa, e a gente já falou sobre isso anteriormente, porque não vão mais engravidar, né? Então, não tem esse risco aí de depois da menopausa de ser mãe, né? Nem tem como. É indicado quando os cistos ovarianos prejudicam o ovário ou em caso de tumorações. E aí a gente tem uma imagem aí embaixo de um ovário saudável, certo? E de um ovário aí acometido com um tumor, com o câncer. A anestesia desse procedimento pode ser anestesia RAC mais sedação, então a RAC é anestesia, aquela lá nas costas, né, que é mais comum, que é dada na cesariana, com sedativo, geralmente feito um endovenoso, um diazepam, midazolam, alguma droga assim que o paciente relaxe e cede ele parcialmente, ou pode ser anestesia geral mesmo. Cirurgia pode ser realizada por vídeo ou de forma tradicional. Então, a gente já viu em outras situações como é a cirurgia por vídeo. É feita pequenas incisões de 1 centímetro, que vai ser introduzido, né, as cânulas lá, o material cirúrgico, e aí o médico consegue manipular pelo vídeo, pela telazinha mesmo, aquelas estruturas. E a forma tradicional é quando vai ser feito um corte ali, como semelhante da cesariana, certo? Para dar acesso às estruturas internas do corpo, e o médico retira a olho nu aí esse ovário. O tempo depende da complexidade de cada caso, como assim é um lado só, são 2 lados, o que vai demorar mais, né? Então, é um câncer, o tumor está muito grande, então tudo isso interfere na questão do tempo da cirurgia. Cuidados pós-operatórios. 3 semanas mínimas de repouso, dieta leve nos 3 primeiros dias,
Caminhar precocemente, assim evita trombose, então a paciente não deve ficar prostrada na cama, assim que possível, passou ali o efeito anestésico, ela deve ser estimulada a deambular. Repouso sexual até liberação médica, medicações conforme a orientação médica e revisões periódicas, porque é uma cirurgia, deve ser visto, né, analisado se deu certo, se é um processo inflamatório, infeccioso, enfim. Então, essa aí é a oforectomia, que é a retirada dos ovários. Histerectomia, outro procedimento assim comum. Tudo que eu falei até agora a gente faz na nossa cidade, viu, gente? Assim, a nossa realidade. Espero que quando vocês estejam aí no campo de estágio, vocês consigam ter a oportunidade de assistir umas cirurgias dessa, de oforectomia, de histerectomia, porque é algo assim realmente bem comum aqui na nossa realidade. A histerectomia é o ato cirúrgico da remoção do útero, tá? Então, não é só mais o ovário, agora vai remover o útero. Então, é chamado de histerectomia. Pode ser considerada esterectomia total, quando se retira o corpo e o colo do útero, ou subtotal, quando o corpo é retirado, quando só o corpo é retirado. Às vezes é necessário retirar ovários e trompas também, nesse caso chamamos de esterectomia radical. Aí a gente tem as imagens, então a gente tem essa primeira imagem um pouquinho mais para cima, que é a gente tem a retirada apenas do corpo do útero. Então a gente fala que não, minto. Na de cima, gente, essa mais para cima aí é a subtotal, quando deixa o colo do útero. Percebam que o quadradinho que está envolvendo aí a imagem, ele está focado só no meiozinho do útero, certo? Então, essa é a subtotal, tá bom? Desculpe aí, porque eu botei aqui o mouse em cima, acabou ficando outra figura em cima, eu tive que retirar para visualizar melhor. Então, essa primeira imagem que está mais em cima aí é a esterectomia subtotal, quando o colo do útero fica embaixo, preservado. A próxima que está do ladinho dela aí, que o quadradinho pega até mais embaixo, já é a histerectomia total, quando tira o corpo do útero e o colo dele também. Então, vai ficar permanente as estruturas aí das trompas e do ovário, e a região ali vaginal também está mais embaixo, vai ser preservada, mas aí tira o colo e o corpo. E a radical, que é a última imagem, é mais embaixo, que é quando se retira tudo, tá certo? Então, quem vai avaliar a necessidade de retirar só uma parte, ou ele todo, ou todas as estruturas, aí é o médico também, de acordo com a necessidade do paciente. Anestesia pode ser também RAC com sedação, ou pode ser uma anestesia geral. O tempo também vai depender de cada caso, porque vai ser uma esterectomia total, vai ser subtotal, vai ser radical. Então, tudo isso requer um tempo mais prolongado ou menos prolongado. Cuidados no pós-operatório. E aí, nessa esterectomia, já requer um repouso maior. Por quê? Porque o útero é uma estrutura muito maior, muito vascularizada. Então, 3 meses de repouso é o necessário para se recuperar desse procedimento cirúrgico. Repouso sexual até a liberação médica, também deve caminhar precocemente, evitando trombose, certo? E tomar medicações conforme a prescrição médica. Então, a cirurgia é um pouco mais delicada, né? Mais vascularizado, o útero é um órgão muito maior do que só um ovário, então, por isso que o cuidado é maior, é mais estendido aí. Aqui a cicatriz na parte de cima, né, da a cirurgia feita tradicional, porque pode ser feita por vídeo também, ou pode ser por via vaginal, viu, gente? Então, aqui também tem alguns médicos que fazem por via vaginal, quando você puxa o útero através da vagina da paciente. Aí depende de cada caso também. Então, pode ser por vídeo, pode ser do corte tradicional, que é aquele cortezinho semelhante à cesariana, e pode ser por via vaginal. Temos aí a cicatriz em cima sendo demonstrada como curativo, e temos embaixo aí a foto das estruturas na parte de dentro. Então, tem o útero, tem o ovário, tem a trompa, certo? Só para vocês visualizarem, verem como é a manipulação aí na porção interna do organismo. Outra questão também do sistema reprodutor feminino são os miomas, tá? E aí as mulheres tendem a achar que mioma é câncer. Não é, viu, gente? É tumor, mas é benigno, tá? Então é uma massa benigna, mas ela causa muito desconforto e deve ser retirada,
certo? Então, eles não aumentam o risco de câncer. Então, não é porque eu tive mioma que posteriormente eu vou ter câncer, não. Isso aí, você ter câncer vai de outros hábitos de vida, outras questões de histórico, né, de genética, enfim. Mas o mioma não tem nada a ver com o câncer, não. Pode ser que a mulher desenvolva, pode, por outros fatores, mas não pelo mioma em si. Percebam na imagem que eu coloquei miomas de variados tamanhos, né? Então, pode ser miomas pequenos, miomas maiores. Tem mulher que chega parecendo que está gestante, quando você vai ver um mioma enorme, né? Que cresceu aí nessa porção pélvica abdominal. E aí está incomodando e está preenchendo um espaço muito maior. Causas de mioma. A causa mesmo exatamente é desconhecida, mas é sabido que os hormônios progesterona e estrogênio influenciam no desenvolvimento desse tipo de tumor benigno. Então, alterações desses dois hormônios aí, né, do nosso organismo, pode influenciar na formação de miomas. Por isso que durante a menopausa, que é um período em que a produção desses hormônios diminui, os miomas também costumam diminuir. Já durante a gravidez, os miomas tendem a aumentar, porque o hormônio está mais livre, né? No meu organismo, eles aumentam um pouco mais nesse período aí. Fatores como herança genética, a etnia, ou seja, as mulheres negras têm maior incidência de miomas do que as mulheres brancas. O início da menstruação em idade precoce, então é um fator de risco também, visto que os hormônios começam a circular precocemente. Usar controle de natalidade, obesidade, alimentação e uso de álcool podem aumentar o risco de miomas. Então, uma alimentação também, né? A pessoa é mais obesa, alguns tipos de anticoncepcionais, né? Esse controle de natalidade aí, falando sobre isso. Então, algumas dosagens de droga não se adaptam bem ao organismo, pode estimular aí a produção desses hormônios em maior quantidade e causar miomas. Então, tudo isso deve ser avaliado realmente com o médico. Sintomas. Os miomas têm vários tamanhos variáveis, na maioria das vezes não são percebidos pelas mulheres, porque não provocam nenhum sintoma. Então, quando começa a despertar sintoma, é porque realmente está mais avançado. Mas em alguns casos, eles podem apresentar algum sinal. O mais comum é o sangramento menstrual intenso, que dura mais de uma semana, que pode causar anemia, pressão ou dor na pelvis, necessidade de urinar com frequência, constipação, dor nas costas, dor na perna. Então, quando começa a aparecer o sintoma, é porque o mioma realmente já está ali no estágio um pouco mais avançado, e aí você começa a sentir todo esse desconforto. E aí a principal queixa realmente é essa menstruação que não cessa. Tá? Então a mulher começa a achar que está menstruada, mas passa uma semana, passa 10 dias, passa 15 dias, o sangue não vai embora, e aí com essa perda sanguínea exacerbada, começa a apresentar anemia, que é um outro fator de risco, e assim vai. Diagnóstico é feito através da ultrassom, né, que é um exame de imagem excelente para visualizar aí essa porção uterina e os seus miomas, e o exame ginecológico de rotina, que também pode trazer, né, informações para a formação de diagnóstico. O tratamento. Não existe um tratamento que faça o mioma desaparecer, mas se os sintomas forem muito fortes, existem algumas opções para impedir o aparecimento ou reduzir o crescimento de miomas. A opção menos agressiva é o uso de anticoncepcionais. Então, percebam que cada corpo vai se adaptar ao anticoncepcional de uma forma. Né? Por vezes a gente usa anticoncepcional que alguém me indicou, que a minha vizinha usa, só que não é o hormônio adequado para o meu organismo. E aí ele pode estimular negativamente meu corpo a produzir miomas. Mas quando eu tenho uma orientação médica para o meu corpo, o uso de anticoncepcional acaba beneficiando e diminuindo a chance de ter mioma. Mas também existe a possibilidade de intervenção cirúrgica, como a retirada do mioma ou a retirada do útero em caso mais grave. Então, a gente vê a esterectomia, né? Então, uma das opções da esterectomia é retirada de mioma, quando já está no nível mais avançado, já prejudicando mesmo ali o útero. Ou quando for miomas menores, dá para retirar, abrir o útero e retirar só o mioma mesmo, tá? E a gente chama essa cirurgia de miomectomia, quer dizer, retirada de mioma, mas o útero fica ali preservado. Pronto, galera, terminamos então mais uma aula, aula 2 do sistema reprodutor feminino, tá certo? Finalizamos o sistema reprodutor feminino aqui, a próxima aula a gente vai falar sobre o sistema reprodutor masculino. Então, qualquer dúvida, venham até mim, me perguntem, a gente vai discutindo aí alguns casos.
E não fiquem aí, não guardem para vocês, para não confundir a cabecinha de vocês com tanta informação. Tá certo? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.